Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de Aprendizagem e Recursos Digitais da UFRN. Meu nome é Viviane Nogueira. Nesse episódio, vamos abordar objetos de aprendizagem no primeiro bloco. No segundo, vamos falar sobre aprendizagem ubíqua, trazendo diferentes tipos de leitores. Vamos ao primeiro? A gente já falou sobre teorias de aprendizagem na era digital, sobre abordagens pedagógicas inovadoras e modelos educacionais online. Mas, de forma prática, como selecionar recursos digitais de qualidade e alinhados à prática pedagógica da sua proposta? Primeiramente, vamos a um conceito essencial: os objetos de aprendizagem. Objetos de aprendizagem são materiais pedagógicos digitais que permitem subsidiar os processos de ensino-aprendizagem. Eles podem ser utilizados em diferentes níveis escolares, desde a educação infantil até o ensino superior. Para os estudantes, qualidades como funcionalidade, eficiência e confiabilidade são de extrema importância. Já para os professores, a definição e adequação da perspectiva epistemológica e a facilidade de utilização dos recursos são fatores fundamentais. Por conta desses critérios, um dos textos base dessa semana é sobre as diretrizes de avaliação técnica e pedagógica de objetos de aprendizagem. As diretrizes incluem a perspectiva epistemológica, capacidade de adaptação, robustez, portabilidade e características de interface do objeto de aprendizagem. Lembra lá do episódio 3 sobre a perspectiva comportamentalista das teorias de Skinner que guiaram o instrucionismo? Para verificar se o seu objeto de aprendizagem se encaixa nessa perspectiva, a gente pode fazer esses questionamentos. Testa os alunos após cada sessão? Fornece recompensa para respostas corretas? Só permite seguir para outro nível se obtiver a resposta esperada? Propõe questões que incentivam a memorização? Obriga após um erro a retomar ao ponto anterior? Se a maioria das respostas for sim, você deve ter um objeto de aprendizagem instrucionista em mãos. Já para avaliar a abordagem epistemológica predominantemente construtivista, a gente pode perguntar: propõe situações e problemas que envolvam a formulação de hipóteses? Possui recursos que favoreçam a elaboração a partir da ação e reflexão? Apresenta diferentes caminhos para solucionar um determinado problema? Possibilita o registro e a consulta às ações desenvolvidas? Instiga a procura de outras informações em diferentes fontes de pesquisa? Se a maioria das respostas for sim, você deve ter um objeto de aprendizagem construcionista em mãos. Lembrando que nem todo objeto de aprendizagem está em um dos extremos. As perspectivas comportamentalista e construtivista podem ambas estar presentes na concepção epistemológica do objeto de aprendizagem. Outra teoria bem interessante de ser trabalhada nesses objetos é a socio-interacionista de Vygotsky. Ela determina que as interações sociais entre os estudantes e entre estudantes e professores têm um papel fundamental no processo de aprendizagem. Para avaliar se seu objeto de aprendizagem está embasado nessa teoria, você pode perguntar: promove debates sobre os tópicos trabalhados com outros alunos ou com o próprio professor? Possui ferramentas de comunicação que promovem a interação entre os estudantes? Além dessas teorias, é importante e possível pensar sobre os diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes, assim como seu nível de conhecimento atual. Para avaliar essas questões, pergunte: dispõe de alternativas que se adaptam a estudantes com diferentes estilos de aprendizagem? Apresenta os conteúdos de maneira apropriada, podendo adequar sua utilização ao nível de conhecimento de cada aprendiz? Propõe desafios sem gerar ansiedade? E por último, mas não menos importante, você pode avaliar aspectos técnicos. Por exemplo, qualidade na robustez, na portabilidade, na interface, bem como na documentação do objeto de aprendizagem. É possível rodar o software em qualquer tipo de máquina? Por exemplo, smartphones e computadores com pouca capacidade de processamento? A navegação, interatividade e estética influenciam na relação do estudante com o objeto, e também a afetividade envolvida. Por exemplo, os personagens são animados e expressivos? Eu sei que são muitos cuidados envolvidos na nossa escolha, mas oferecer o objeto adequado com certeza vai gerar bons frutos e engajamento nas suas aulas. Tente avaliar com paciência que vai valer a pena. Vamos entrar agora nos tipos de leitores. Eu tenho um tipo predominante, mas adorei identificar que meu tipo de leitura pode ser transitório, mudando dependendo do meu momento.
Veja se você consegue trazer esses conceitos para o seu dia a dia. Dessa forma, a gente percebe que existe uma necessidade de integração de todos eles e não de substituição. São 4 tipos de leitores: contemplativo, movente, imersivo e ubíquo. O primeiro é o leitor contemplativo, também chamado de leitor meditativo. Ele surgiu antes de qualquer indústria. É da era do livro impresso e da imagem expositiva e fixa. O segundo é o leitor movente. É filho da Revolução Industrial e dos grandes centros urbanos. É um ser humano em meio à multidão. Ele é da era da explosão do jornal. Vive no universo reprodutivo da fotografia, cinema e manteve suas características básicas quando se deu o advento da Revolução Eletrônica, era do apogeu da televisão. O terceiro é o leitor imersivo. É aquele que vem dos novos espaços das redes online de informação e comunicação. Ele inaugura um modo inteiramente novo de ler que implica habilidades muito distintas daquelas que são empregadas pelo leitor de um texto impresso, que segue as sequências de um texto, virando páginas, manuseando volumes. Por outro lado, são habilidades também distintas daquelas empregadas pelo receptor de imagens e espectador de cinema e televisão. É um leitor imersivo porque navega em telas e programas de leitura, num universo de símbolos. Cognitivamente em estado de prontidão, esse leitor segue roteiros multilineares e multissequenciais que ele próprio ajuda a construir interagindo entre textos, imagens, documentação, músicas, vídeos e muito mais. É justamente nesses espaços da hipermobilidade que emergiu o 4º tipo de leitor, o leitor ubíquo, trazendo com ele um perfil cognitivo inédito. Esse leitor traz um cruzamento e mistura das características do leitor movente com o leitor imersivo. Do leitor movente, o ubíquo herdou a capacidade de ler e transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, traços, cores e luzes. Do leitor imersivo, herdou o leve toque do seu dedo no celular para adentrar a internet em qualquer circunstância, podendo se conectar silenciosamente com alguém ou com um grupo de pessoas a 20 centímetros ou a continentes de distância. A característica principal do leitor ubíquo é a prontidão cognitiva ímpar para se orientar entre nós e nexos multimídia, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico em que está situado. Que tipo de mente, de sistema nervoso central, de controle motor, de economia da atenção estão aí postos em ato? Em geral, são leitores para os quais não há tempo nem espaço para reflexão. A reflexão é esse tipo de habilidade mental que precisa da solidão paciente para se tecer e que, por isso mesmo, é característica primordial do leitor contemplativo. Com esse treinamento sensório, perceptível e mental que o acesso contínuo a essas mídias produz, traz como consequência um tipo de aprendizagem diferente das gerações anteriores. Essa aprendizagem é desenvolvida a partir de novas expectativas de liberdade e flexibilidade em relação ao momento e ao local de prática, uma necessidade de instantaneidade que se opõe às práticas culturais tradicionais, dependentes de um longo tempo, como aquele exigido pela leitura de livros e jornais. Ou seja, a aprendizagem ubíqua vem de um lugar bem diferente dos modelos educacionais e das formas de educar anteriormente conhecidas. Equipada com um dispositivo de conexão contínua, a pessoa pode saciar sua curiosidade sobre qualquer assunto a qualquer momento e em qualquer lugar que esteja. O que emerge, portanto, é um novo processo de aprendizagem sem ensino. Claro que não há conhecimento sem aprendizagem, partindo do princípio de que o processo de aprendizagem implica encontrar e recuperar conhecimento como resultado da interação com os ambientes de aprendizagem. Então, a aquisição de conhecimento é um processo interativo que as redes sociais e digitais intensificam. Que paradigma diferente de aprendizagem, não é? Me conta aqui nos comentários com qual desses tipos de leitor você se identifica ou se consegue identificar mais de um. Ouvir esse podcast não substitui seu estudo individual. Vamos à leitura?